E após mais uma derrota e próximo de perder mais um título em 2023, o Flamengo se aprofunda em uma crise que parece não ter fim e vê na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro, a oportunidade de levantar a cabeça e seguir em frente em 2023. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar logicamente a respeito da derrota do Flamengo na primeira partida válida pela Recopa Sul-Americana. Vou falar sobre tudo o que aconteceu hoje, desde a chegada melancólica, fazendo jus a uma quarta-feira de cinzas no Rio de Janeiro. Vou falar sobre os bastidores que estão horríveis no Flamengo, sobre possibilidade de saída, jogadores que estão machucados, o espírito dos jogadores, a diretoria em relação ao Vitor Pereira, a torcida do Flamengo em relação ao Vitor Pereira, em relação ao Dorival, enfim, tudo que eu puder falar, tudo que eu lembrar, tudo que eu li. Já falei bastante sobre o Flamengo hoje, principalmente lá no TikTok do Ian Saudações Rubro-Negras. Tem muita coisa para falar, as notícias em relação ao Flamengo pipocam o tempo todo, você sabe como é. E eu aqui, dentro das minhas condições, vou tentar trazer a você, irmão rubro-negro que segue o nosso canal, todas as informações possíveis. Mas antes eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo, porque isso é muito importante para que nós possamos continuar crescendo. Bom, gente, falando a respeito da partida de ontem, como ponto positivo, eu vi um time um pouco mais compacto, um time que soube, até certo ponto, suportar a pressão do adversário, mas aqui tem um erro também. Porque embora o Flamengo jogasse fora de casa, embora o Flamengo jogasse na altitude, o Flamengo tem uma equipe muito superior, tecnicamente, financeiramente. O Flamengo, como um clube, estruturalmente, é muito superior ao Independiente del Valle, com todo respeito à equipe do Equador, que é a atual campeã da Sul-Americana. Ganhou, inclusive, de modo muito fácil do São Paulo na final do ano passado. Com todo respeito, não dá para o Flamengo sofrer pressão. E foi isso que nós vimos praticamente durante todo o jogo. Embora o time soubesse se defender melhor, e aqui você já ouviu falar muito sobre isso hoje, mas eu tenho que exaltar também aqui no nosso canal a postura do Vidal, que depois de causar uma série de problemas antes da viagem para Marrocos, agora se redime. Eu até gravei um vídeo hoje e coloquei lá, Vidal vai de maluco a melhor jogador do Flamengo, porque assim tem sido considerado hoje o Vidal, o melhor jogador em campo, com quase 36 anos, se é que já não tem 36 anos. Essa consistência defensiva partiu muito em razão do Vidal, que não perdia uma bola, que em determinado momento até se chegou a cogitar uma possível expulsão dele. Aquele momento em que há a substituição do Pedro, que saiu com dores no adutor, né? No momento que o Pedro vai sair, o que muita gente achava? Ou melhor, no momento em que o Pulgar estava para entrar, antes da saída do Pedro, o que todo mundo achava? Não, o Vitor Pereira vai tirar o Vidal, porque o Vidal está amarelado e não tá deixando de disputar uma bola sequer. Aí quem sai? O Pedro. Saiu por razões físicas, estava com problemas no adutor, e o Vidal, que pensava-se que jogaria 60, 70 minutos, inclusive ele falou isso numa entrevista antes do jogo, acabou jogando a partida inteira e graças a Deus não foi expulso. Graças a Deus não foi expulso. E o Vitor Pereira o manteve, até porque percebeu que ele estava dando consistência ali. Só que o Flamengo não pode ficar a partida inteira sofrendo pressão de cruzamento, chute de fora da área. Era impressionante a forma como o Del Valle conseguia se aproximar da área do Flamengo. Embora o Vidal estivesse buscando atuar em todas as áreas possíveis, é muito fácil chegar na área do Flamengo. Os laterais não conseguem acompanhar na defesa. Varela até tentou se superar ontem, fez bons desarmes, fez boas jogadas, mas ainda assim o time mostra uma fragilidade que na condição que tem não poderia mostrar. Então, por mais que o sistema defensivo tenha atuado melhor do que em outras partidas, considerando o contexto da situação, é inaceitável.
Um estádio para 12 mil pessoas, gente. 12 mil pessoas, você nem pode considerar isso pressão. Nem mesmo a altitude, porque como o próprio doutor Rodrigo Tanuri falou, antes do jogo, o Flamengo está muito acostumado a jogar na altitude. É mais um mito do que um problema propriamente. Especialmente para uma equipe que já vai disputar a 7ª Libertadores seguida, como é o Flamengo. Ou o Flamengo nunca ganhou na altitude nos últimos anos? É claro que ganhou. Só que para ganhar, meus irmãos rubro-negros, o time precisa ter um sistema tático. Um sistema tático eficiente. Precisa ter jogada bem trabalhada, precisa ter entrosamento. Não que esse time não tenha entrosamento, porque isso é um tipo de equipe que, se você botar em campo sem técnico, joga bem. Eles se conhecem. É uma outra peça, gente, que chegou. A bem da verdade, só chegou o Gerson. E o Rossi, que tá para vir ainda, na metade do ano. O Flamengo está no top 3 dos times que menos contrataram esse ano. Então só mudou a peça do João Gomes. Esse time sabe jogar. E o Gerson já conhece a equipe, porque jogou aqui em 2019. Então o time se conhece. O problema é o técnico. Considerando que os jogadores, se jogar em campo sozinho, eles se entendem. É um time que sozinho consegue jogar. E hoje, depois de ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, não consegue demonstrar futebol, poucos meses depois das conquistas, qual é o problema então? O que está acontecendo? E aí hoje, eu vou ler muito conteúdo sobre o Flamengo, vou assistir vários vídeos, e eu vejo muita gente falando o que eu, com todo o temor, falo isso, modéstia à parte, sem arrogância, porque eu sou um youtuber minúsculo aqui ainda, mas uma coisa que eu já falo desde a derrota contra o Palmeiras na Supercopa. Eu falava o quê, gente? Vocês que viam os meus vídeos daquele momento, eu falei o seguinte: o Vitor Pereira chega na coletiva falando que vai só dar um retoque na casa que já está pintada, mas não parece que é isso que ele quer fazer. Porque o time está jogando de um modo diferente. São as mesmas peças dentro de campo, não mudou nada. Embora ele queira desconstituir o quarteto para poder jogar no sistema que ele gosta, não mudou nada. Mas a forma, o posicionamento, as jogadas, se é que se pode chamar de jogadas, estão diferentes daquilo que se tinha antes. E por que que mexeu? E por que que mantém a mexida na forma como está, se não está dando certo? Tem muita gente, e aqui eu digo em especial da diretoria do Flamengo, endossando o trabalho do Vitor Pereira, o que até é compreensível. Mas não dá para a gente cometer o mesmo erro do ano passado em relação ao Paulo Souza. Eu sei que é chover no molhado, mas a gente não pode trazer uma outra consideração que não seja essa. A gente está vendo o mesmo filme se repetir. Só que pior, porque Paulo Souza não disputou o Mundial e perdeu. Como aconteceu depois de ter perdido para aquele que hoje é o nosso maior rival nacional, que é o Palmeiras. Já estamos aí a ponto de perder o 3º título. Tá tudo em aberto no Rio de Janeiro, é claro que a coisa é diferente, mas o problema não é a falta de torcida, que já esgotou os ingressos. O problema não são as peças, que são as mesmas, o problema é o futebol que está sendo demonstrado. E aqui não adianta falar de falta de preparo físico, porque eu também venho falando sobre isso há vários vídeos. Gente, um mês dá para você recuperar jogador. O cara volta das férias 4 quilos acima, 2 sessões de treinamento ele perde. Ele recupera. Não é que o jogador fica as férias inteiras comendo pizza e bebendo cachaça, igual a maioria de nós faz. Não é isso. O jogador se cuida. Eles não chegam 20 quilos acima do peso, não. Existe uma coisa chamada memória muscular. O atleta tem um perfil diferente daquelas pessoas que não são atletas. Um mês dá para recuperar. Ah, mas ficou 40 e poucos dias de férias. Claro, é prejudicial. Mas a questão não é só essa. É futebol, bola, que não está jogando. Não está jogando. E aí eu tenho que repetir, desculpem ser repetitivo, mas algo que eu venho falando em outros vídeos. Está acontecendo alguma coisa extra-campo? Não sabemos. Não sabemos. A gente pode falar pelo que a gente está vendo. Mas extra-campo, o que está acontecendo? Será que de fato Vitor Pereira está cometendo os mesmos erros que cometeu no Corinthians, como o jornal O Lance trouxe em matéria e eu trouxe aqui para vocês também?
no sentido de não dar respostas aos jogadores, no sentido de sacar jogador horas antes do jogo começar, de não conversar com os jogadores da maneira como eles querem que seja conversado. Será que é esse o problema? Vários jogadores já deram entrevistas validando o trabalho do Vitor Pereira. Não apenas a diretoria, mas também vários jogadores. Agora, até que ponto isso é verdade? Jogadores já experimentaram uma rebordosa com a torcida na porta do CT quando se recusaram a jogar para o Paulo Souza. Quando isso ficou muito evidenciado na final do Campeonato Carioca do ano passado contra o Fluminense. Eles não vão querer que o filme se repita. Agora, no íntimo deles, o que está acontecendo? Entre eles, a gente não sabe. O fato é que o Flamengo poderia jogar muito mais. Não me venham colocar a culpa na altitude. Porque no Campeonato Carioca não tem altitude nenhuma e o time também não está jogando. O time pena para ganhar. Ah, vai jogar contra o Botafogo agora. A ideia qual é? Time misto. Mas para que time misto? Para chegar na quarta-feira e mostrar o mesmo futebol que mostrou contra o Del Valle? Para que poupar jogadores? Para chegar e jogar como jogaram no Mundial? Para jogar como jogaram contra o Palmeiras? Não poupa ninguém, bota para jogar contra o Botafogo. Porque se chega em Brasília e perde no sábado, aí, meu amigo, a batata vai assar ainda mais. O clima vai ficar ainda pior. Hoje, o Flamengo chega no Rio de Janeiro, ali por volta de 9h e pouca da manhã, num clima de velório. Ninguém falou com a imprensa, o único a falar foi o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro falou que tem muita coisa para mudar, que ninguém quer esse resultado. Exaltou a torcida do Flamengo, que, como eu disse, já esgotou os ingressos para a partida de terça-feira, e falou que o que eles podem prometer é dedicação total dentro de campo. E eu não estou dizendo aqui que os jogadores não estão se dedicando, mas entra o dedo tático, o dedo do técnico, que não está conseguindo utilizar essas peças. Ah, precisa de mais jogadores, precisa de laterais, precisa de reserva para os atacantes, precisa de um reserva para o De Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, precisa. Mas você vai reclamar de um elenco como o do Flamengo? Dorival pegou esse time destroçado no passado e conseguiu se sagrar campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, não é só dedicação, precisa jogar. Vai conseguir, em poucos dias, virar um primor de futebol? Não sei. Não sei. É uma sinuca de bico. Uma sinuca de bico. Everton Ribeiro, que, como eu já falei no vídeo anterior, tem contrato até o final desse ano. E hoje surgiram rumores de que o Corinthians estaria interessado nele. Era só que me faltava ainda começar a perder jogadores importantes. Porque, gente, De Arrascaeta pode não estar jogando bem. Everton Ribeiro pode não estar na sua melhor forma também. Mas não dá para perder esses caras. São o cérebro da equipe. A gente viu o que aconteceu contra o Al Hilal, quando os dois saíram. Não dá para perder esses jogadores. O vencimento dele é de R$ 900 mil. A tendência é que ele renove com o Flamengo, mas tem gente aí na área querendo enfraquecer o nosso time. Não basta, não pode, além de não se reforçar, deixar as peças irem embora. Alguns jogadores, claro, têm que ir. Como é o caso do Hugo Souza, que está fazendo hora extra no Flamengo. Como é o caso até do próprio Vidal. O Vidal agora tá virando ídolo depois do que fez ontem, mas é porque a escassez de futebol tá tão grande que o Vidal, com 36 anos, jogando um pouquinho mais, pronto, já se torna ídolo. Mas a gente não pode esquecer do que ele não estava jogando também. Então, se não renovar o contrato ao final do ano, normal. Everton, Cebolinha, Marinho. Meu Deus do céu. A gente coloca a culpa na diretoria, mas tem como a diretoria ou qualquer um de nós sonhar que o Everton Cebolinha ia estar nessa nhaca que está? Ninguém podia sonhar isso. O que aconteceu com o Everton Cebolinha ao ir para o Benfica? Ninguém sabe, foi abduzido. Aquele do Grêmio não existe mais. Eu vi gente falando, não, ele está se recuperando aos poucos, tem que dar tempo. Que tempo, gente? O futebol dele é esse. O Marinho é a mesma coisa. Marinho que também já falou que quer ficar no Flamengo, mesmo que seja para jogar pouco. O staff dele já confirmou, ele quer ficar no Flamengo. Pode ter proposta de onde for. Então, além de não contratar, a gente não pode agora também perder jogador. E aí tem muita gente falando do Vitor Pereira. Vitor Pereira, é claro que o Vitor Pereira não está fazendo um bom trabalho. Mas a gente, como eu falei, tem que entender que é uma sinuca de bico. Vocês acham mesmo que a diretoria vai trazer o Dorival Júnior
como tem muita gente hoje, quarta-feira, pedindo nas redes sociais, lá no Twitter, virou Trending Topics. Vocês acham mesmo que eles vão chegar agora humilhados, com o rabinho entre as pernas, se sujeitar a falar: Dorival, perdoa a gente, volta pro Flamengo? É claro que eles não vão fazer isso. Até porque existe o orgulho próprio, né? A diretoria do Flamengo não é o perfil dela fazer esse tipo de coisa. Não quis fazer com Jorge Jesus, quando teve oportunidade. Vai fazer com Dorival Júnior? Não vai. Eles vão se manter firmes nessa ideia. Eles só vão mandar o Vitor Pereira embora, meu amigo, realmente se a vaca estiver indo pro brejo. E aí que é o problema, porque muitas vezes, por orgulho, quem sofre é a gente. Tem que ficar aguentando meme o dia todo, como está acontecendo hoje. Meme com o Vitor Pereira, meme com o Flamengo. A galera até voltou a colocar o nariz de cheirinho. Então a diretoria vai manter o cara. Aconteça o que acontecer. Agora, é minha opinião pessoal, eu acredito que, perdendo agora, eles vão esperar até o final do Carioca. Não vão iniciar o Campeonato Brasileiro, como fizeram com o Paulo Souza, porque aí realmente seria cometer duplamente o mesmo erro em pouco tempo. E o Dorival, gente, para voltar pro Flamengo, sinceramente, se eu sou Dorival, já falei sobre isso. Meu irmão, 3 milhões de reais mensais, só para mim, fora aqui meu filho, o restante da minha equipe. Depois de passar por tudo que ele passou, ir pro Flamengo a pagar fogo de novo, para pagar e depois ser chutado como sempre é? Não, se eu sou o Dorival, eu faço isso. Com todo respeito ao Flamengo, mas ó, 3 milha para mim todo mês. Bom, gente, é uma situação bastante complicada que nós estamos vivendo. Ah, contratações, todo mundo quer saber de contratações. Gente, a gente tem que trabalhar com o que temos. Com o que temos. Fora aqueles jogadores que estão machucados. Uma infinidade de jogadores machucados. Léo Pereira, Marinho, Bruno Henrique, Vitor Hugo, Felipe Luiz, Marinho, né? Falei. Enfim, o Flamengo, com exceção do Vitor Hugo, do Felipe Luiz e do Bruno Henrique, que não tem previsão de volta, vai tentar recuperar todos os jogadores para a partida de terça-feira contra o Independiente no Maracanã. Vai tentar recuperar todos. Marinho, inclusive, parece já estar à disposição. Tá? E em relação a jogadores que já são ao jogador que já é do Flamengo, mas não veio ainda. Rossi. Vou repetir também uma parada que eu já falei. Hoje eu estou repetindo tudo porque assim, tá acontecendo exatamente como eu falei. É um canal pequeno, pouca gente assiste, ok, não vai reverberar em nada, mas eu tenho falado isso. O pessoal está reclamando do Santos, com toda razão. O Santos está numa naba que não dá para entender também. Abduziram o Santos de 2022 e tem outro cara no corpo dele, manifestado. Tá manifestado, tá fora de si. Porque se aquele segundo gol do Del Valle entra, meu irmão, esquece. Ia ficar horrível esse jogo no Maracanã. Tá em aberto porque o árbitro foi competente. A arbitragem foi competente em verificar a mão do jogador adversário. Agora, aquele que em tese chega para ser titular, ou brigar por posição no mínimo, tá muito mal na Arábia. O Rossi, eu falei sobre isso, quando ele chega lá, ele já tem que disputar o mata-mata de Copa da Arábia e já é eliminado, sofrendo gols que poderia ter defendido facilmente. E agora teve um torcedor lá que fez um apanhado de várias falhas dele no aquecimento antes do jogo. Só falha absurda. Tanto que lá ele está na reserva. O Flamengo achou uma boa inicialmente ele sair do Boca e ir lá pro Al Nassr, porque ganharia ritmo de jogo, não ficaria parado. Ele já virou persona não grata lá no Boca, né? Boca não quis liberar o Flamengo, beleza, libera lá para a Arábia e deixa o cara jogar. Quando ele chega no Flamengo já vai estar tinindo. Não, ele está no banco. Então essa é a situação. Estamos com um goleiro em frangalhos, emocionalmente também, talvez. Ele é um cara quieto, mas não deve estar sendo um momento fácil para ele conviver com as críticas. E temos um outro lá na Arábia que não está vivendo um momento bom. Essa é a situação. Bom, gente, esse vídeo se estendeu. Eu procurei falar sobre tudo que me veio aqui à mente, tá? É muita coisa, teve muita coisa. Falei sobre, em suma, sobre tudo aquilo que foi mencionado hoje, que foi ventilado hoje em vários lugares.
fato é que o Flamengo precisa ganhar esse título. Não vou nem falar do Botafogo agora, tá? Claro que se ganhar é melhor, mas precisa ganhar o título. O título. Para dar garantia ao trabalho do Vitor Pereira, para o moral dos jogadores se elevar, porque o momento é crítico. O momento não é fácil. E mais, a torcida do Flamengo precisa continuar apoiando. Não teve violência no aeroporto hoje na chegada dos jogadores. Um único torcedor cobrou o Rodolfo Landim, dizendo que tinha que cobrar os jogadores. Cobrança normal, perfeita. A torcida está se mantendo silente. Precisa ganhar, porque se não ganhar, certamente a chapa vai esquentar. E quando esquenta, nem sempre é do modo mais agradável. Isso é um fato, né? Esperamos então que o Flamengo possa dar a volta por cima. Muito obrigado a você que ficou até aqui nesse vídeo. Isso aqui é Flamengo. Deixa o like no vídeo. Siga o canal do Ian Saudações Rubro-Negras. Saudações Rubro-Negras. Eu volto no próximo vídeo. Fui.